Olá, eu gostaria de conversar hoje sobre um exercício do princípio da autonomia que diz respeito ao direito do paciente de ter informações a respeito do que acontece em sua própria saúde ou não. Então nós podemos separar entre as perspectivas do direito de saber e também do direito de não saber. Estes dois âmbitos são âmbitos que respeitam a autonomia do paciente, ou seja, ele tem o direito de obter informações a respeito de sua saúde e ele tem o direito também de não obter informações a respeito de sua saúde. Isso parece um pouco complexo, mas é interessante que a gente perceba qual o grande fundamento disso. O fundamento é um respeito à impossibilidade, talvez psíquica, do recebimento daquela informação. Talvez aquilo não seja para o seu benefício. Então eu gostaria de dizer como a doutrina tem colocado essas questões e nós vamos pensar tanto numa perspectiva expressa, falando agora do direito de não saber, tanto numa perspectiva expressa quanto numa perspectiva tácita. Portanto, expressamente, o paciente pode renunciar a esse direito, dizendo então ao médico ou à médica que possa então se colocar, se reportar ao representante legal ou algum parente próximo que eventualmente não tenha mesmo ainda eleito como representante legal e que o faça isso posteriormente, ou ele pode colocar de maneira tácita, que é dando a entender, e aí dependerá muito da perspicácia do profissional, dando a entender de que ele não gostaria de ter aquela informação, então ele se comporta dessa forma. Nós poderíamos falar, portanto, em uma renúncia declarada, no primeiro ponto, quando a gente fala da perspectiva expressa, e nós podemos pensar aqui num privilégio terapêutico quando a gente fala do âmbito tácito. Voltando para a perspectiva expressa, essa pode ser, portanto, verbalizada ou poderá também ser escrita, né? Nas duas formas, caso não venha por ordem escrita, o médico que recebeu a verbalização do paciente vai anotar em prontuário. E nós falamos, então, no âmbito tácito, que tanto pode ser nesse comportamento do paciente de dar a entender que não gostaria de da informação, ou nós podemos pensar aí numa ideia de privilégio terapêutico, que é quando o profissional, sabendo do histórico clínico do paciente, ele tem a certeza de que não trará benefícios àquela informação, pelo contrário, trará prejuízos à saúde do paciente. A bioética trabalha isso muito bem em respeito aos seus princípios. Nós temos aí um princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. Portanto, o médico ou a médica devem sempre fazer o bem e devem também buscar sempre não fazer condutas que promovam o mal, né? Então, esse sopesar de situações, isso vai demandar esforços do profissional com uma perspicácia, numa sensação, uma percepção efetiva do que está acontecendo no momento específico, naquele caso concreto. E ele precisará, portanto, também dialogar tanto com familiares ou seu representante legal, pessoa que está ali já designada na instituição, ele vai precisar dialogar a respeito da questão, porque ele não vai poder dialogar com esse paciente, seja porque o paciente se colocou de maneira a não desejar obter essas informações ou porque o paciente não tem condições de receber aquelas informações. Então vocês vejam nesse momento um diálogo interessante entre o direito médico e a bioética, porque a bioética vai auxiliar, fazendo uso dessas teorizações, desses princípios, a fundamentar a conduta do médico posteriormente, que já vai vir numa ordem normativa, que é do direito médico. Então, nós já temos 3 princípios aí: o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da autonomia. E eu gostaria de arrematar esse assunto falando sobre o princípio da vulnerabilidade e da integridade pessoal, a integridade do paciente. Então nós vamos pensar que esse paciente terá sua vulnerabilidade respeitada pelo profissional na medida em que ele percebe que um mal pode vir a acontecer na obtenção da informação e ele resguarda esse paciente e não faz a entrega direta da informação. Esse é um assunto muito interessante, eu gostaria muito que nós continuássemos a dialogar sobre isso. Comentem aqui embaixo, nós vamos então tentar interagir com vocês para a gente continuar esses assuntos de direito médico e bioética que têm sido bem interessantes para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.